Ele sabia que não era alto, então ele usava um sapato com salto. Ele sabia que não tinha uma compleição física atlética, então ele usava uma túnica enorme em cima do ombro. Ele sabia que era careca, então ele usava uma perucona preta enorme. Ele fazia, enfim, todas as correções imagéticas que ele podia fazer para aparecer de uma maneira gloriosa. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que ele não era glorioso. É muito importante a gente ter algumas percepções sobre a visão que nós temos de nós mesmos, porque esses equívocos na percepção de nós mesmos muitas vezes podem gerar, podem engendrar, podem culminar em estresse. Pode culminar em estresse, pode culminar em passar por certas experiências com mais sofrimento do que a experiência em si já encerra. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós no nosso vídeo. Lembrando sempre que algumas coisas fortalecem nosso algoritmo, bem como também ajudam na manutenção, no custeio dessa nossa estrutura. A primeira delas são os 3 Cs. Por gentileza, você pode dar um curtir, compartilhar e comentar. Isso sempre fortalece demais, aumenta a divulgação do nosso conteúdo. Isso é muito importante. A segunda coisa que tem, de vez em quando aparece um QR Code e uma chave Pix. Aí você pode, caso você goste do nosso conteúdo, se você quiser colaborar na manutenção desse trabalho, você pode ali depositar uma quantia qualquer, aquilo que tiver dentro do seu alcance. Não se preocupe com valores, simplesmente faça aí a contribuição que você achar que tem que fazer. Muito obrigado. Bem, isto colocado, nós então passamos agora para o nosso vídeo em que nós vamos conversar um pouco sobre alguns erros que nós podemos cometer, nós que somos praticantes de Mindfulness ou que temos um olhar especial sobre o autocuidado, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele familiar. É muito importante a gente ter algumas percepções sobre a visão que nós temos de nós mesmos, porque esses equívocos na percepção de nós mesmos muitas vezes podem gerar, podem engendrar, podem culminar em estresse. Pode culminar em estresse, pode culminar em passar por certas experiências com mais sofrimento do que a experiência em si já encerra. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre 2 formas de equívoco que têm crescido no meio corporativo, mas nós podemos facilmente transmitir essas colocações, essas percepções para outras formas de interação social cotidiana nossa, Então, o primeiro deles é a síndrome do impostor, O que seria isso que chamam a síndrome do impostor? Isso aí não é, na verdade, uma síndrome, tá? Não é uma síndrome verdadeira, no sentido que a síndrome é usada em saúde, que a síndrome é usada em medicina, Medicina, síndrome é conjunto de sinais e sintomas. Aí você está falando, então, por exemplo, febre é uma síndrome, desregulação térmica corporal, taquicardia, aceleração neurovegetativa. Você tem uma série de coisas aí, que envolvem. E é uma síndrome que vai aparecer em diversas condições inflamatórias ou infecciosas, tá? Então essa é a ideia original, a ideia hardcore da síndrome. Mas aí você empresta a síndrome para outras vezes, síndrome de Peter Pan, síndrome de não sei o que, de Cinderela, não sei o que. Mas a síndrome do impostor, portanto, não é exatamente uma síndrome, mas é um certo mindset, é um certo estado mental, é uma certa forma na qual eu me enxergo em relação ao outro, tá? Uma forma pela qual eu me enxergo em relação ao outro. Então, o que seria
a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é um certo sentimento de ilegitimidade que eu tenho diante de um lugar em que eu sou colocado. Mas vamos pegar aqui 2 exemplos bem rápidos aí. Calígula era César. Fala-se muito aí de uma série de coisas que Calígula fez e que tal, mas assim, na verdade, parece que a história propriamente, as fontes históricas fidedignas, não era tão complicado. Parece que de fato ele nomeou um cavalo, incitatus, ele nomeou senador. Parece que isso de fato aconteceu. Nada sei, nada digo. 2 figuras romanas que eu tenho muito cuidado quando você fala: Calígula e Nero. São dois Césares, são 2 imperadores que a gente tem que ter muito cuidado. Tem muita coisa fantasiosa sobre eles, assim como tem muita coisa fantasiosa sobre o pirata Barba Negra, naquele vídeo que a gente fez. Se você não viu, você pode dar um pulo lá no canal, você pode se inscrever, e lá dentro tem gratuitamente uma série chamada Os Grandes Psicopatas do Passado, da história. E lá tem a história do Barba Negra. Mas enfim, voltando aqui ao nosso caso, Calígula se fez isso. Ele acreditou que ele era o imperador, que ele era divino, que ele era Aurélio, que ele podia tudo. Porque isso não se faz. E provavelmente foi isso que culminou com a deposição dele. Acabou levando a deposição dele. Agora nós vamos pegar um rei que sabia que não era rei. Quem é esse rei que sabia que não era rei? Luís XIV. Aí vocês estão vendo aí o célebre retrato do Luís XIV, o retrato pintado do Luís XIV, né? O pessoal brincava muito que o nosso querido Calbi Peixoto, as últimas imagens do Calbi Peixoto, ele tinha um visual meio Luís XIV, né? Mas você vê que o Luís XIV, veja só, ele sabia que não era alto. Então ele usava um sapato, o pessoal fala equivocadamente Luís XV, mas na verdade quem usava era o XIV. Era um sapato com salto. Ele sabia que não tinha uma compleição física atlética, então ele usava uma túnica enorme em cima do ombro. Ele sabia que era careca, então ele usava uma perucona preta enorme, né? Ele fazia, enfim, todas as correções imagéticas que ele podia fazer para aparecer de uma maneira gloriosa. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que ele não era glorioso. E quando ele fala assim, eu sou o Estado, ele fala essa frase, o Estado sou eu, obviamente ele sabia que ele não era Estado e que ele não era rei, senão ele não falaria. Então, o Luís XIV é o exemplo típico do rei que sabia que não era rei. Outro rei que sabe que não é rei é o rei Carlos, é o rei Charles, não o compositor, o Charles of Tudor, né? Ele sabe que ele não é rei. Ele nunca quis ser. Ele fez o possível para não ser desejado como rei. Mas ele assumiu o cargo. Então ele é um rei que sabe que não é rei. Da mesma forma, nós tivemos outras celebridades. O nosso querido Pelé muitas vezes falava Pelé na terceira pessoa. Não sou eu. Né? Então, muitas vezes nós temos, quando eu percebo que eu pessoalmente não sou exatamente aquilo que projetam em mim, se eu acho que os outros são o que é projetado neles, eu automaticamente me vejo como um impostor. Não era eu não era o cara para estar aqui, não era para eu estar aqui, era para estar outro cara. E começa a estrebuchar, em vez de manter a cena, porque as pessoas querem um rei, elas não querem alguém numa crise existencial. Se você tem a crise existencial, guarda com você, mantenha a figura, que a figura do rei naquele momento era essencial. Então esta é a ideia, né? Nisto aí brota um sentimento de ilegitimidade.
Eu não estou legitimamente colocado nesse lugar. Eu estou aqui fazendo uma farsa. Eu estou sendo farsante. E esse sentimento, além de ser extremamente penoso, ele assusta, ele hostiliza e faz parecer presunção para o outro. Então, o que acontece? É preciso saber lidar com essa sensação de que eu não correspondo àquilo que as pessoas imaginam em mim. Agora veja, tem um truque aí que a gente esquece. Eu não correspondo totalmente. Então, Luís XIV fazia toda aquela farra glorificadora, etc, etc, etc. Usava frases absolutamente arrogantes e tal, mas, então, ele não era aquilo. Mas, por outro lado, ele era alguém que tomava decisões, e às vezes decisões penosas. E provavelmente, muitas vezes, ele tomou decisões até que o contrariavam como pessoa. Eu não acho isso difícil de ter acontecido com ele, não. Pena que a gente não tem como tê-lo aqui. Mas, então, ele, se por um lado ele não é o Estado, por outro, ele faz as vezes de Estado quando se torna necessário. Então a ideia, eu sou uma espécie de quebra-galho, eu tento corresponder, mas eu não sei se eu consigo totalmente. Veja, isso não faz de você um impostor. Então é muito importante você perceber, nós tivemos um vídeo aí sobre eu ser a medida do mundo. Tá? Então você não é exatamente, você não corresponde exatamente ao que as pessoas imaginam que você deveria, você não corresponde exatamente àquilo que as pessoas querem ou precisam que você seja. Mas ok, isso não quer dizer que você é um lobo em pele de cordeiro. Pode significar simplesmente que você não consegue corresponder plenamente àquilo, mas você pode procurar corresponder ao máximo, dar o melhor de si. O ponto importante é que quem tem a síndrome do impostor, ele não entende que o melhor de si é o que há de melhor. Ele supõe que existe algo melhor ainda e que ele não tem. Tá? Então, esta é um ponto muito importante para a nossa vida, no nosso expertise profissional, no nosso carisma, no contato com as outras pessoas, na nossa capacidade de desenvolver projetos, nossa capacidade de ter ideias. É muito importante que esta ideia de que eu não sou exatamente o que eu gostaria de ser, é importante que essa ideia não nos assombre, não nos siga como se fosse um encosto, sabe, encosto espiritual, aquelas coisas lá tal. Como se isso nos perseguir como se fosse uma coisa assim, não. Não sou exatamente aquilo que gostaria de ser, mas talvez eu seja aquilo que precisa ser para agora. Eu sou um quebra-galho. Ponto. Isto não há nenhuma forma de demérito nisso. Né? Esse é um ponto. Aí tem o segundo ponto, que eu vou fazer o seguinte, no nosso vídeo já se estendeu um pouquinho aqui, então nós vamos falar um pouquinho só sobre a síndrome do impostor e o mindfulness e o bem-estar psicológico. Tá? Então vamos gastar uns minutinhos com isso. Vamos ver a seguinte. Quando eu olho para mim mesmo, eu paro para olhar, eu sento, eu inibo, eu reduzo o estímulo externo, a minha motricidade e o meu sensório. Eu diminuo o aporte de estímulos externos, eu reduzo a velocidade do meu processamento cognitivo e eu vou me focando, vou me
concentrando na minha presença. Este exercício nos leva na direção de um alívio. Alívio do quê? Alívio de ter que corresponder e corresponder quanto? Quanto corresponder ao que os outros querem, ao que os outros acham, ao que os outros aprovam. É um alívio tremendo. Estar eternamente à mercê de um olhar implacável pode ser o pior pesadelo da vida de uma pessoa. Dizem que as celebridades muitas vezes passam por coisas desse tipo. E realmente o olhar do outro é uma coisa. O Mick Jagger, que é o vocalista do Rolling Stones, eu vi ele falar isso mais de uma vez. Fame is a bitch. Fame is a bitch. Em português seria: fama é uma FDP. A fama é uma FDP. Porque realmente é um negócio dificílimo. Este olhar, é muito importante a gente cultivar atitudes e cultivar hábitos que aliviem esse olhar ofuscante e impeditivo para a gente. Então nós, no Mindfulness, é muito interessante, quando você pratica, já vi até anunciado às vezes, pratique Mindfulness e descubra a pessoa maravilhosa que existe em você. Eu acho isto arriscado. Por quê? Porque você não vai encontrar uma pessoa maravilhosa, nem vai encontrar uma pessoa execrável. Esses dois resultados, maravilhoso e execrável, são o resultado da incidência do olhar do outro sobre mim. Eu vou me ver neutramente, despojado dos meus títulos, despojado do meu nome, despojado da minha responsabilidade social, despojado de uma série de pressões, e eu vou ver praticamente um primata. Eu vou ver praticamente um ser imbuído de dar o melhor de si. Ponto. Não tem ninguém maravilhoso, não tem ninguém horroroso, nada. Ir nesta direção é exatamente forçar precisamente o estado de coisas que favorece o afloramento da síndrome do impostor. Então, fica aqui para a gente a ideia. O caminho da saúde, o caminho salutar, é eu me perceber neutramente. Existe uma revista em quadrinhos, chamava-se Os Mestres Disney. Foi lançado alguns anos atrás, aqui, uns 20 anos atrás aqui no Brasil. Um dos mestres Disney, que fazia quadrinhos do Walt Disney. Um desses mestres era um brasileiro chamado Renato Canini. Esse Renato Canini, ele tinha um traço magnífico. Ele fazia numa revista chamada Revista Recreio. Eu amava o traço dele. Em criança eu lia a Revista Recreio. Eu sempre gostava quando o desenho era do Canini. Depois, nos gibis da Walt Disney, ele também desenhava histórias do Zé Carioca. Também eram histórias, um traço maravilhoso. Só ele tinha. E aí pediram para ele fazer alguma coisa nos Mestres Disney, para a edição especial. E ele aparece lá, o Nestor, que era um corvinho preto, e o Zé Carioca, que é o papagaio. Quem conhece sabe do que eu estou falando. O Nestor, corvinho de boné, e o Zé Carioca com o chapéuzinho. E eles vão conversando, faz tempo que esse autor, faz tempo que ele não nos desenha, é verdade. Eles começam a conversar e vai havendo uma sequência de cenas sensacionais que o Canini fazia. Aí, à medida que a história vai avançando, o Zé Carioca vai vai sumindo a característica humana dele, vai sumindo a característica humana até esqueci agora o nome, do Nestor, do corvinho, obrigado, do corvinho chamado Nestor. No final, eles vão virando um corvo e um papagaio, e o último quadrinho é um papagaio e um corvo voando. Essa imagem, eu tenho a impressão que o Canini, ele intuiu alguma coisa parecida com o que nós estamos falando aqui.
Eles foram despojados, eles deixaram de ser personagem, de usar roupa, de não sei o quê, e viraram o quê? 2 pássaros. O que tem de maravilhoso no papagaio e no corvo? Nada. O que tem de execrável neles? Nada. Apenas o mérito de serem seres vivos. Coisa em si, sem, eu até arriscaria dizer, sem a profanação desse estado natural deles com as nossas ideias e palavras. Este é o ser humano com o qual você vai ter sempre contato quando você praticar mindfulness. É uma visão mais honesta possível de si e extremamente revigorante e motivadora. Pela sua atenção, muito obrigado, mais uma vez, sempre falei agora que nem no aeroporto. Pela sua atenção, muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar até aqui, sempre lembrando dos 3 Cs e da participação ativa que você pode ter na construção desse nosso diálogo. É isso aí, até a próxima.